Se você olhar um código, você saberia aplicar algum desses design patterns que estão no título? Você conseguiria explicar quando usar um ou quando usar o outro? Ou ainda, saber qual é a diferença entre um e outro? Esse é um assunto um pouco mais avançado, mas tenho certeza que com os exemplos que mostraremos, você vai sair daqui olhando para os seus módulos dos seus projetos com outra visão. Estamos falando aqui de padrões de design, conhecidos como Design Patterns. Eles são um assunto importante no campo da arquitetura de software. A ideia é explicar justamente o conceito de inversão de dependência e injeção de dependência. Muitos confundem e ficam na dúvida na hora de implementar. Como já temos vídeos sobre esse e outros patterns, chegou a hora de explicar logo esses dois. Fica até o fim que vamos te mostrar também como refatorar um código já feito para utilizar essas técnicas. Vambora? Mas antes de começarmos o vídeo, a gente queria agradecer ao carinho de vocês esses anos todos no YouTube. Passamos da marca de 550 mil inscritos e isso mostra que estamos no caminho certo com o nosso conteúdo. Se você está chegando agora no canal e curte esse tipo de conteúdo, programação, fica até o fim e nos dê a honra também de se tornar um inscrito do Código Fonte TV. Será um prazer ter sua companhia aqui nos próximos vídeos do canal. Isso é fundamental para continuarmos o nosso trabalho de espalhar o mundo da programação em nosso país. Para nos ajudar nessa missão, trouxemos nesse vídeo a Alura, que é ótima para você se manter em dia com os estudos e atualizado. Ela está sempre de olho nas tendências do mercado de trabalho para trazer para a sua plataforma os cursos mais desejados. Um dos últimos cursos lançados foi o de Inteligência Artificial Generativa, usando as ferramentas Midjourney e ChatGPT. Acesse o nosso link especial que está aqui na descrição do vídeo para você conhecer as centenas de cursos da Alura e ainda economizar um dinheirinho aproveitando o nosso desconto super especial. Esses conceitos podem parecer confusos à primeira vista, mas são fundamentais para o desenvolvimento de software de qualidade. Então, você vai ter que aprender, querendo ou não. Para começar, é sempre bom, então, um pouquinho de conceito. A inversão de dependência, ou Dependency Inversion Principle, é um princípio da programação orientada a objetos, que afirma que as dependências devem ser invertidas. Se você nos acompanha, já deve ter visto o nosso vídeo do Dicionário do Programador sobre Solid. Esse aqui é o card. A inversão de dependência é justamente o D do Solid. No vídeo nós já explicamos, mas aqui vamos mais a fundo. A ideia é que ao invés de uma classe depender diretamente de outras classes, ela deve depender de uma abstração que defina um contrato. O que na essência é o seguinte: os módulos devem depender de conceitos, ou seja, abstrações, que são as interfaces, independentemente de como eles funcionam. E qual é a vantagem disso? Isso permite que a classe dependente seja mais flexível e menos acoplada às outras classes, o que facilita a manutenção e evolução do código. Mas calma que já já a gente mostra código. Mas é a tal da injeção de dependência. Para que serve? Ela é uma técnica utilizada para implementar a inversão de dependência em um código concreto. Ela permite que as dependências sejam injetadas em uma classe por meio de construtores, métodos ou propriedades, em vez de serem criadas internamente na classe. Isso torna o código deveras mais flexível e permite que diferentes implementações das dependências sejam injetadas no mesmo código, sem que ele precise ser alterado. Ou seja, em vez da classe depender diretamente de outra classe, a dependência é injetada na classe por meio de construtores, métodos ou propriedades. Exatamente! Isso permite que a classe dependente seja desacoplada da classe de implementação e que diferentes implementações possam ser utilizadas sem alterar o código da classe dependente. Agora sim, chegou a hora do código. Vamos programar agora como seria o desenvolvimento de um sistema de autenticação de usuários, onde precisamos de uma classe que seja responsável por autenticar os usuários e outra classe que seja responsável por armazenar os usuários autenticados. Bom, então antes de começar, a gente vai avisar para vocês que nós vamos fazer tudo bem devagarinho, bem aos poucos e tentar explicar o máximo possível para todo mundo entender. Então são duas funcionalidades, uma de autenticar e uma para a gente salvar o usuário autenticado. Então a gente já imagina logo dois métodos, duas classes, duas funcionalidades para fazer isso. Então, vamos começar então com o Authenticator, que é uma classe e ela vai implementar um método chamado Authenticate. Estou usando aqui TypeScript, mas você pode usar a linguagem que você quiser, que suporte orientação a objetos. Então, ele vai ter um username, que vai ser uma string,
e um password, que também vai ser uma string. Aí ele pode retornar aqui um boolean, né? Ou alguma coisa assim. Eu não vou implementar a lógica não, aqui seria a lógica da autenticação. E a outra classe seria, vou chamar aqui de user repository. E lá a gente teria o método para salvar o usuário autenticado. Então seria save authenticated user. E a gente passa só o username. Uma vez que ele esteja já autenticado, ele vai. Então aqui seria a lógica para salvar o usuário autenticado. Beleza, até aí tudo bem. Mas, por exemplo, se a gente tiver várias lógicas diferentes, de autenticadores diferentes, vamos supor que você tem usuário cadastrado no seu banco com a sua própria lógica de autenticação. Depois você quer usar isso para autenticar usando Google Account, ou Apple Account, ou uma rede social, né? Uma rede social. A gente vai ficar à mercê de que todas elas precisam ter a sua própria estrutura. Elas têm a sua própria estrutura. Então a gente precisa criar essa casca primeiro para que a nossa aplicação ela consiga usar todas de forma transparente. Por isso que é interessante a gente programar para a interface, porque você vai forçar todas essas implementações a usarem a sua regra, o seu contrato. É esse que a gente chama de contrato dentro das interfaces. Então, nesse caso, ó, eu posso usar uma interface, eu vou chamar de iAuthenticator. E ela vai ter exatamente a mesma estrutura aqui que eu criei. Vai ser o método authenticate e vai retornar um boolean. Só que aí na nossa classe, quando a gente for utilizar, a gente precisa implementar justamente o iAuthenticator. Da mesma forma aqui, eu tenho um iUser e a mesma lógica aqui. Vou até colocar aqui para voltar um void, né? Na verdade, um volta nada. E aí eu preciso implementar o iUser repository. Ou seja, se eu quiser agora fazer uma outra autenticação, então, por exemplo, Google Authenticator, eu sou obrigado, porque eu criei esse contrato no meu sistema, a utilizar o iAuthenticator. E aí, dessa forma, mesmo que a lógica seja completamente diferente, a gente vai amarrar o sistema nesse tipo de autenticação. Aí sim, que é o que a gente falou, a gente está pronto para fazer a injeção de dependência. Imagina que você tem várias, a gente não está usando interface, a gente está usando várias classes diferentes de autenticação, com um nome de método diferente, com parâmetros diferentes. O que vai acontecer se a gente tentar injetar isso dentro da classe? Vai dar problema, porque na classe, efetivamente, quando a gente injeta via construtor, a gente tem os métodos e tem os parâmetros que tem que ser amarrados. Se eles estiverem com assinaturas diferentes, ou seja, parâmetros diferentes, nomes diferentes, isso não vai tornar possível a fazer a injeção. E automaticamente complica muito a manutenção do código, né? Se você tiver com tudo amarrado ali, tudo acoplado. Então, como é que seria a injeção? Olha só. Isso que a gente vê é uma forma bem simples de organizar e provavelmente quando você vai olhar códigos grandes assim de outras pessoas, geralmente eles estão organizados dessa forma. Então, por exemplo, eu tenho aqui um controller de autenticador e aí sim eu vou ter dois métodos privados. Um que vai representar o authenticator, só que ele vai ser de que tipo? Ele não vai ser da classe concreta, ele tem que ser do tipo da interface. E um outro que é o user repository. Esse aqui que é o pulo do gato para fazer a injeção. No construtor, a gente vai ter o authenticator, também do tipo iAuthenticator, e o user repository. Fazemos aqui a atribuição à nossa propriedade. E aí podemos implementar efetivamente, por exemplo, o login, né? Username,
com string e o password string. Então reparem isso, olha, a injeção é feita pelo construtor e a gente usa a assinatura, a interface, a gente não usa a classe concreta, porque a classe concreta ela vai ser utilizada na hora de implementar. Vamos só colocar então uma pequena lógica aqui no login. Olha, a gente vai verificar se o usuário tiver autenticado, então ele salva ele como um usuário autenticado. E a gente pode retornar aqui, ó, return true. Se não, return false. Bom, tá bem tranquilo, né? Para a gente conseguir entender essa lógica. Agora sim a gente faz a implementação propriamente dita. Então eu tenho um autenticador, eu vou ter o user repository e o controller, que vai ser a implementação do controlador. E aí eu vou fazer a injeção, tá vendo? Tanto do autenticador quanto do user repository. Essa que é a ideia, simples assim. Então, se a gente tivesse um outro autenticador, por exemplo, que eu coloquei aqui, ó, o Google, ele já está implementado aqui. Então, para eu inserir isso no meu sistema, bastaria eu criar aqui, ó, o autenticador do Google e injetar ele no meu controlador. Então, ele já está pronto para seguir a mesma lógica do meu contrato, que é a minha interface. Agora, nesse exemplo, eu tenho uma classe que é um componente de uma tabela, tem muita relação com o front-end. Acostumado a usar muito React, essas bibliotecas e frameworks para renderização de HTML. Estão super acostumados com componentes. Componentização é o que há, né? Então, eu tenho aqui uma componentização de tabela, ela recebe os dados de uma tabela, e aí renderiza essa tabela, criando Table, TR, TH, TD... tudo aquilo que a gente conhece. Essa lógica aqui, a gente não vai mexer muito, vai fazer pequenos ajustes, mas para transformar esse código que eu tenho em um código que eu faça inversão e injeção de dependência, a gente precisa tentar generalizar um pouco, usando justamente uma interface. Então eu vou criar uma interface que vai ser um renderizador genérico, né, de qualquer tipo de elemento. Então eu vou chamar de renderer. E ele vai ter como assinatura ali um método render. Posso colocar aqui um element, n, e um container, que vai ser justamente um elemento HTML onde esse componente vai ser renderizado. E aí, como a gente está falando de tabela, aí sim eu posso criar o meu render de tabela, que aí sim implementa essa interface e força a gente a criar o render. Só que nesse caso, o primeiro parâmetro, que seria o element, né, do iRenderer, no nosso caso, para a tabela, seria os dados da tabela. Então eu poderia colocar o table data aqui e o container HTML element. Aí sim entraria essa lógica. A gente precisa fazer pequenos ajustes aqui, né? Copiar e vou colar. Eu já tenho o table data aqui, a criação dos elementos também, mas o container, que nesse caso aqui, ó, ele está utilizando direto sempre esse elemento com esse ID, eu posso parametrizar ele, deixando mais flexível, inclusive. Então eu não preciso dele aqui, eu já passo ele pelo construtor, aí sim já vai funcionar. Então esse aqui, olha, a gente pode até tirar agora, essa lógica toda não tem necessidade mais, porque o table component agora vai funcionar da seguinte forma. Eu vou ter uma propriedade privada, que vai ser justamente o table data, e uma outra que vai ser o renderizador. Como a gente está implementando uma interface, eu não vou usar a classe concreta, eu tenho sempre que usar a interface. Então, table data e o renderer. Lembrando, né, o nosso construtor é a forma da gente injetar essa dependência dentro da nossa classe. E aí chegou a hora da gente implementar um outro render, que não necessariamente tem a mesma lógica desse aqui, né? É um outro render, né? Lembra que esse está implementando a interface, e aí eu preciso
seguir essa assinatura. Esse render não, ele já é um render que já tem os dados e já tem o renderizador, né? Então basta a gente chamar o render do renderer, esse sim que tem a assinatura da interface, table data, e aí eu posso colocar aquele elemento que a gente estava utilizando, né? Com código by ID. Se eu quiser até passar isso para o meu construtor, também dá. Tá? Ou seja, essa camada aqui é aquela que tem um pouco mais próximo à lógica do negócio. E aí, vamos fazer agora a injeção propriamente dita? A gente pode implementar isso ou criar uma outra classe que seria uma tabela específica. Se eu quiser, por exemplo, criar uma user table, tá? Eu posso chamar ela aqui, ó, de table component e usar um construtor para a gente inicializar ela. E aí os dados poderiam vir por aqui também, ou a gente tem aqui já os dados prontos, né? Eu vou gerar por aqui para a gente ficar mais fácil. Então, por exemplo, temos aqui um ID e um nome. Então, Vanessa Weber. E o ID 2, Gabriel Fraz. Aí sim a gente pode, olha, criar o renderizador. Então aqui sim eu estou criando a classe concreta. E eu tenho justamente o table component, que é essa minha propriedade privada, que eu vou inicializar. Passando o dado, table data, e o renderer, que eu acabei de instanciar aqui. Então essa seria uma forma da gente fazer a injeção, né? E aqui a gente tem um outro método, render, tá? Poderia ser um outro nome, table component.render. Aí sim ele chama o render dessa classe, né? Uhum. Que aí sim é realmente o componente. Então a gente tirou aquele table component que tinha toda a lógica, jogamos a lógica para um renderizador mais genérico que assina um contrato lá com uma interface, e aí sim a gente está pronto para fazer a especificidade aqui, ó. Essa é a tabela de usuário específica, e aí a gente utiliza essa estrutura para fazer a renderização. Para a gente agora criar efetivamente essa tabela de usuário, eu posso colocar o user table igual a new user table e renderizo a tabela. Pronto. É uma camada a mais, né, que a gente está inserindo aí. É, uma ou duas camadas a mais, mas que organiza a componentização, e isso é que faz com que o sistema como um todo, dessa lógica e de outra lógica, consiga se expandir de uma forma mais organizada. Então, quando a gente for agora criar um outro tipo de componente, fica muito mais simples, sem a gente precisar ficar reinventando. Todos vão seguir sempre a mesma lógica. Então chega de confundir essas técnicas. Enquanto a inversão de dependência é um princípio que orienta a arquitetura de software, a injeção de dependência é uma técnica para implementar esse princípio. Em outras palavras, a injeção de dependência é a maneira de aplicar a inversão de dependência na prática. Esperamos que esse vídeo tenha te ajudado a entender a diferença e que a partir de agora você saia aplicando e praticando em seus projetos. Sem dúvida, seus códigos darão um salto gigante de qualidade. Se gostou, deixa o seu like e não esquece de se inscrever aqui no canal. Assim a gente se encontra em um próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau! Tchau!